Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todos estão me ouvindo bem aí? Dá um sinal aí, se está saindo bem o áudio. Vamos já começar aqui. Só esperar alguns irmãos entrarem aí na live. A gente está passando aí as informações para vocês, uma palavra, orar com vocês. É muito importante essa participação de todos, tá bom? Cadê as cadeiras? Então vai buscar. As cadeiras não estão na mão. Os irmãos estão me ouvindo aí? Dá um sinalzinho aí, faça uma mensagem aí. Se tá dando para ouvir o áudio, legal. Eu tô sem o fone aqui. Glória a Deus. Tá dando para ouvir bem? Tá ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí só para todos estarem participando, ver que dá para comentar aí. Quem já estiver assistindo. Deixa só o povo entrar aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Você que está vendo a gente aí, deixa eu dar mais um comentário aqui. Tá me ouvindo bem aí? Tá dando para ouvir o áudio legal? Comenta aí do lado. Só para a gente ajustar aqui, caso esteja faltando alguma coisa. Deixa Deus te usar aí. Deus abençoe você que está assistindo aí. Já começou a entrar. Se está me ouvindo bem, comente aí do lado aí que eu quero dar uma olhada. Caso esteja que corrigir alguma coisa aqui, a gente já ajusta. Tá bom? A gente já vai começar aqui. Mais uns minutinhos a gente já começa. Você acompanha aí essa mensagem aqui do lado. Eu creio que está ouvindo bem. O povo não está falando nada aí. A gente vai já iniciar. Amém, irmãos? Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para nossas vidas. É muito importante que vai ser ministrado hoje. A gente vai mergulhar na palavra do Senhor e vamos aprender um pouquinho sobre o reino de Deus e sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por tudo que o Senhor tem proporcionado nesse dia. Te agradecemos pelo alimento, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, Pai, de estarmos em família. Eu creio, Pai, que o Senhor tem providenciado e proporcionado todas as coisas em nosso favor.
E neste momento, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que derrame do Teu Espírito sobre nós, derrame do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda nossos pais, guarda, Senhor, nossos irmãos e irmãs. Guarda de todo mal, Senhor, livra de todo mal. Nós vemos que os sinais estão acontecendo e precisamos estar atentos com azeite na botija, porque a vinda do Senhor está próxima, é iminente. Quem tem olhos, quem tem ouvidos, veja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo aí, se você tem pedido de oração, você vai colocando aí nos comentários. Um abraço aí a todos os nossos irmãos que fazem parte aí da célula lá do bairro do Mangueirão, a célula Resgate, aos nossos irmãos aqui da Igreja Metodista da Marambaia, das igrejas metodistas em geral que estamos assistindo, de nossos irmãos também que fazem parte de outras igrejas. Deus abençoe sua vida. Aqueles que nos acompanham aí nas lives, nos cultos, Deus abençoe sua vida, sua casa. Nós temos muitos desafios e eu creio que neste momento o Senhor vai estar falando profundamente ao nosso coração. Boa noite, dona Cleia. Deus te abençoe. Está dando para ouvir bem aí? Se está dando para ouvir bem, comente aí que está escutando bem. Em nome de Jesus, eu creio que está dando para ouvir a mensagem aí, em nome de Jesus. O texto que nós vamos estar meditando hoje e refletindo está lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Nós vamos estar falando um pouquinho aí da missão de Deus, a vocação dos discípulos. Jesus não para de fazer a obra, não para de caminhar. E a gente precisa estar verdadeiramente atentos a tudo que o Senhor tem falado a cada um de nós. Em Mateus capítulo 4, no versículo 18, é o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de Simão, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nesse primeiro momento aqui, percebemos que Jesus chama alguns discípulos. Esses homens eram pescadores, estavam trabalhando. E o primeiro ponto que eu quero citar aqui é que Deus, Jesus, ele não vai chamar desocupados. Jesus, ele não chama pessoas para a sua obra, para a sua liderança, para a sua missão aqui na Terra, pessoas que não estejam fazendo nada. Ele chama verdadeiramente homens e mulheres que estão trabalhando, homens e mulheres que estão desenvolvendo algo. Eu não quero dizer que Jesus não vai chamar uma pessoa de mais idade que já não trabalha mais como trabalhava na sua juventude. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que Deus vai dar responsabilidade para nós, mediante realmente aquelas pessoas que têm vontade de trabalhar, vontade de fazer algo extraordinário. E perceba, no título da minha aqui, está a vocação dos discípulos, e não somente de membros. O discípulo, ele é diferente do membro. O discípulo, ele anda com seu Senhor. O discípulo, ele sabe a vontade do seu Senhor. O discípulo conhece o seu Senhor. A multidão, membro, não tem muito compromisso, mas o discípulo, ele tem compromisso com seu Senhor. E quando ele passa e chama, e eles deixam imediatamente a rede e o seguem, eles tomam uma decisão.
Ou seja, aquilo que é importante para eles já não vai ter tanta importância como o chamado que eles receberam. Então, Deus ele tem te chamado. Primeira lição de hoje. O Senhor tem te chamado, tem me chamado, tem chamado cada um de nós para uma missão. E essa missão é sermos pescadores. Mas não pegar esse peixe que está na água, jogar a rede, né, no mar ou no rio. O peixe que nós vamos pegar é outro tipo de peixe. São vidas, são pessoas que precisam conhecer o nosso Senhor, que precisam de libertação, de cura, como nós também precisamos, e Ele veio nos atender, enviando outras pessoas até nós e nos ensinando a palavra. Então, quando Jesus ele chama aqui, caminhando junto ao mar da Galileia, ou seja, Jesus ele vai andar onde ele sabe que vai ter pessoas ali desenvolvendo e desempenhando um trabalho, desempenhando algo. Então ele anda e ele vê, ele visualiza, e quando ele visualiza, ele vai na direção e chama. E ele sabe que aqueles homens são realmente homens que vão ser capacitados por ele para fazer a boa obra. Quando ele chama esses homens, eles não estão preparados, mas o Senhor vai prepará-los, o Senhor vai capacitá-los. Então, quando Deus me chamou e te chamou, nós não estávamos preparados para fazer alguma coisa para Ele. Mas Ele vai nos preparando, Ele vai nos capacitando e vai nos dando oportunidades para fazer a boa obra. Eu estava vendo esses dias o testemunho daquela cantora Ludmilla Feber, e ver a provação que ela passou. E a gente observa que os louvores que aquela mulher faz, ela é uma adoradora extraordinária. Aquela mulher ali, a gente vê que não é uma cantora gospel, ela é uma adoradora mesmo. E aí ela diz, num dos seus louvores que ela criou, né, ali adorando o Senhor, em tempos de guerra nunca pare de lutar. Então a gente sabe que nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, nós estamos aqui realmente lutando pela obra missionária, pela missão de Deus aqui na Terra. E qual é a missão de Deus aqui na Terra? Nós somos verdadeiramente cooperadores dessa missão. É de ir e pregar o Evangelho. Só que para a gente pregar o Evangelho para as pessoas lá fora, precisamos ser ministrados também. Porque nós precisamos ouvir. Quando a palavra de Deus, e presta atenção que eu vou falar, quando a palavra de Deus começa a nos incomodar e nós tentamos nos distanciar dela, tem algo de errado, não é com o pastor, não é com a igreja, não é com quem está pregando, ministrando, é conosco. Que tipo de vontade o Espírito está dominando entre nós? Se nós somos igreja, nós vamos ter o prazer de ouvir a palavra. Irmãos, quando nós conhecemos o Senhor, nós temos prazer em obedecer. Nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Eu vejo hoje que muitos estão se preocupando com muitas coisas. E aí, logo depois que Jesus ele chama esses discípulos, ele vai lá para o versículo 23, aí Jesus já vai pregar por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Você vê que Jesus ele chama e vai dar o exemplo de como os discípulos lá na frente vão ter que fazer a obra missionária. Então, os discípulos aqui, com certeza, estavam com ele. Primeiro, ele chamou a vocação dos discípulos, ele chama esses primeiros discípulos, e aí eles vão seguir Jesus e já acontece ali, eles contemplarem com seus olhos e ver o que o Senhor vai fazer. Preste atenção aqui. Olha só, percorria Jesus toda a Galileia. Ele não ficava parado. Ele percorria, ele andava, ele caminhava. Ele ia realmente nos lugares onde as pessoas estavam ali precisando de uma orientação, de uma cura. E aí, ele caminhando toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ou seja, ele ia nas igrejas da época. Ele começava a ensinar a importância de nós discipularmos, ensinarmos a palavra. E aí, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E aí ele vem, curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Então ele não ficava parado. Ele ensinava, pregava e curava.
e a sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe, quando souberam que Jesus estava fazendo tudo isso, as pessoas traziam então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades. Então não era uma, eram várias. E tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O que nós vemos aqui? Primeiro, Jesus, ele escolhe os discípulos. Logo em seguida, ele vai à Galiléia e os discípulos podem contemplar e ver o que o Senhor estava fazendo e qual obra eles, depois que o Senhor lá na frente fosse assunto, se eu subisse ao céu para preparar lugar, eles iam dar continuidade. Então, esses homens, imagina, irmãos, esses homens vendo esses milagres acontecerem. Hoje, nós, na igreja, podemos contemplar, vendo homens e mulheres que foram escolhidos pelo Senhor, que também pregam o evangelho, ensinam a palavra, oram e pessoas são curadas. Hoje é uma liderança específica, amanhã é você. Deus está te preparando para fazer as mesmas coisas e até obras maiores. Então, nós começamos a observar aqui e a ver que quando Jesus prega na Galiléia e cura muitos enfermos, na verdade, nós observamos que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E não havia dificuldades, não havia doenças, não havia enfermidade, não havia problemas, não havia chuva, não havia sol, não havia distância, não havia nada que atrapalhasse de fazer a obra. Não tinha dificuldades. E hoje, qual é a dificuldade que pode estar nos parando de fazer a obra de Deus? Então, aqui nós podemos observar que quanto mais Jesus pregava e ministrava, mais a sua fama percorria. E não tinha, nessa época, internet, não tinha rede, não tinha jornais, não tinha rádio, não tinha nada disso. Quem comentava era o próprio povo, ia passando e dizendo, fazendo o marketing daquela época de boca em boca. E a gente vê que muitas pessoas, já nessa época, necessitavam de médicos. Tinha uma saúde, muitas das vezes, pelo sistema de governo da época, precária. Mas Jesus ia lá e operava milagres extraordinários. E ainda hoje ele pode fazer as mesmas coisas. Hoje eu fazendo uma caminhada, eu passei na frente de uma igreja que tá abrindo aqui perto de casa. E eu gostei de ver a dedicação lá. Tinha 4 irmãos lá dentro, uns limpando, outros pintando, outros organizando, para quando acabar essa parte aí desse decreto, dessa pandemia, eu creio que essa igreja vai estar funcionando maravilhosamente bem ali com a graça de Deus. O que é isso, irmão? São pessoas que estão entendendo o chamado, estão entendendo o propósito e o objetivo que Deus tem nos capacitado. Vou dar um exemplo simples aqui. Deus tem levantado a dona Cleia lá na casa dela, no meio da vizinhança ali, para estar ministrando. Ah, pastor, mas eu não estou preparada. Deus te escolheu, Ele te chamou para ser pescadora e Ele te capacitará. Assim como Deus também tem chamado o irmão Adalberto, que está lá no Rio de Janeiro, está nos assistindo aí. E Deus tem preparado ele, capacitado ele por um período X ali naquele local, para estar ministrando e levando a palavra àqueles irmãos e irmãs que precisam. Assim como Deus tem chamado a cada um de nós aqui nessa cidade, para sermos capacitados pelo Senhor, pelo Espírito, para fazer toda boa obra. O Espírito Santo de Deus, ainda hoje, junto com Jesus e junto com o Pai, continua procurando sobre a terra e olhando a quem enviaremos. Quem há de ir por nós? Esse homem, mulher, corajoso e corajosa, que verdadeiramente vai levantar a mão e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós olhamos as nossos interesses, os nossos desejos humanos, esquecemos do Senhor, nós começamos a regredir, nós começamos a andar para trás. Mas quando buscamos o Senhor em primeiro lugar,
as outras coisas começam a dar certo. Tudo começa a se encaixar. Até na área financeira, saúde, familiar, tudo começa a se encaixar. O que é? É a mão do Senhor agindo em nosso favor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que hoje que nós encerramos 21 dias de oração, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas mediante a esse propósito. Hoje, a gente sabe que de casa a gente está assistindo o culto, mas, como eu tenho dito, imagina, irmãos, se a partir de hoje ninguém mais pudesse abrir igrejas. Os locais das igrejas, todos iam ser fechados. A igreja ia parar, irmãos? Lembra da igreja de Atos? De casa em casa partia o pão, faziam suas orações, né? E eles ali eram ministrados pelos apóstolos. Não tinha internet, mas eram ministrados. E eles levavam aquilo a sério, obedeciam. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, em cada casa, Deus levantava discípulo, um homem e uma mulher que estivesse ali disposto a fazer a obra, disposto a fazer a vontade de Deus, e Deus ia usando esses homens e mulheres para fazer coisas extraordinárias. E aí hoje Deus está fazendo a mesma coisa, Ele está levantando homens e mulheres, eu e você, para de casa estar fazendo a vontade do Senhor. Não deixe que as distrações tire o teu momento a sós com Deus. Não deixe isso acontecer. Olha só, quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai aprendendo. E aí a gente vai finalizar com o Sermão do Monte. Você vê que Jesus, ele escolhe os discípulos, aí ele vai e começa a curar pessoas, começa a ensinar e pregar o evangelho, pessoas são curadas na Galileia ali, e toda a Síria, sua fome vai correndo. E aí, quando a multidão passa a seguir, Jesus ali, como se acalmasse a multidão, no Sermão do Monte, e aí começa a falar das bem-aventuranças. E nessa parte aqui, eu creio que vai ser uma parte muito legal de você prestar atenção agora, que você vai aprender algo extraordinário. Preste atenção. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Você vê que os discípulos não ficam distantes dispersos, eles ficam próximos, perto. E ali aquela multidão senta, mas os discípulos ficam mais próximos dele. Então, se você é multidão, você está longe. Se você é discípulo, você está perto. Não seja somente a multidão que viu os milagres que Jesus faz, vê os milagres que Jesus tem feito, é curado, é cheio da graça do Senhor, mas não volta para agradecer, não volta para conversar com Deus, não volta para realmente ser discípulo e fazer a vontade dele. E aí no verso 2 ele diz, versículo 2, e ele passou a ensiná-los, volta de novo o discipulado, a ensinar, a importância de ensinar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade, a palavra, nós vamos tendo o entendimento do que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Quando meu coração está cheio de mágoas, quando eu estou cheio de certezas, realmente, quando eu digo que eu já sei de tudo, eu fecho a porta do crescimento. Mas quando nós temos a humildade de dizer, Senhor, eu preciso aprender mais de Ti, nós continuamos crescendo. Os discípulos eram homens, aqui, pescadores, experts em pescar. E Jesus, ele fala assim, venha que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Imagina, irmão, Jesus chegando tipo para um médico, hoje formado, já trabalhando na área, e diz assim, venha que eu vou te fazer médico de pessoas. Se a pessoa for arrogante, ela vai dizer, como que vai me fazer médico? Eu sou um médico. Quem é esse cara? Venha que eu vou te fazer um construtor, um engenheiro, um arquiteto, que vai projetar, vai construir.
E a pessoa vai dizer: quem é esse cara? Eu já sou engenheiro, já sou arquiteto. Mas eles tiveram a humildade: não, eu vou lá, eu quero aprender. Ele tem uma técnica diferente, uma forma diferente. Então Jesus, ele quer nos ensinar formas diferentes. E a dele não tem falhas, porque ele é perfeito. E aí, ele começa no versículo 3, Mateus 5:3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito aqui os que não põem a sua esperança nem a sua confiança nos bens materiais. É isso que está dizendo. Ou seja, a pessoa não confia nos carros, dinheiro, nos recursos financeiros. A sua confiança está em Deus. Ela sabe que Deus providenciará todas as coisas. Então, feliz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele sabe onde pode, onde vai encontrar todas as coisas. E ele continua: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram ou os que sofrem. Aqui nós percebemos no versículo 4, a gente sabe que a própria palavra de Deus, ela diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus, ele pode não te livrar de uma determinada situação de sofrimento, mas ele não vai te livrar para te ensinar algo que vai servir para o resto da sua vida. Então, quando ele diz bem-aventurados que choram, ou seja, você será sempre consolado, sempre será cuidado pelo Senhor. Deus não rejeita oração. E um choro, uma lágrima na presença de Deus, eu creio que é como uma cachoeira. A gente sabe que quando aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais o povo mandava ele calar, mais ele gritava. E Jesus parou e foi até ele. Então, quando você chora na presença de Deus, ele pode estar fazendo qualquer coisa. Ele para e vai te socorrer. É comparado a uma mãe que tem um filho. E esse filho, quando começa a chorar, a mãe vai logo atender para ver o que o filho quer. Ela para o que está fazendo e vai atender. E a palavra de Deus vai além. Preste atenção. O Senhor fala: ainda que uma mãe viesse esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então você começa a perceber aqui que só esse versículo que eu acabei de falar para você: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu fiz uma correlaçãozinha aqui com outros textos, para você ver quanto o Senhor se importa com cada um de nós. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos aqui, repete-se várias vezes. A ideia que é prometido por Deus concretamente, eu tenho aqui uma anotado, né? Para os israelitas, a terra de Canaã, a ser recebida com humildade, espírito de dependência e confiança. Então aqui, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, ou seja, é dele, somente dele todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar nele. Você, eu, temos que descansar no Senhor. Vou levar meus problemas para Deus. Deus está aqui, eu estou com esse problema, eu estou com essa situação, eu estou com essa dificuldade. Eu digo que Deus, ele diz sim para nós em algumas coisas e ele também diz não. E quando ele diz não, é justamente porque aquele não vai nos livrar de alguma coisa que a gente acha que ia dar certo e não vai dar. E quando ele diz sim, é porque ele sabe que aquilo que nós escolhemos é o correto e vai realmente nos abençoar. Então, irmãos, não fique chateado quando receber um não de Deus ou um sim de Deus e você faz festa. Quando você receber um não, dê graças a Deus também, porque ele sabe todas as coisas. E no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
E aqui, nesse versículo 6, eu quero fazer uma correlação lá em Amós 8:11. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, lá em Amós 8:11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Imagina, irmão, vai ter dias sobre a terra que o povo vai procurar um profeta, vai procurar um louco que pregue a palavra e não vai achar. Eu queria ouvir a palavra de Deus, o evangelho, e não consegue. E aí, andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Vão andar e ver as igrejas fechadas. Está acontecendo, irmãos. E a gente começa a observar aqui, no momento da crise nacional anunciada por Amós, isso lá no Antigo Testamento, o povo andara errante de mar em mar, isto é, do mar Mediterrâneo ao mar Morto, procurando encontrar um profeta que lhe faça conhecer a vontade de Deus, mas não o encontrara, porque o Senhor permanecerá em silêncio. Lá no Antigo Testamento, irmãos, o povo procurava para saber a vontade de Deus. Naquela época, véu separava. Só conseguia falar com o Senhor através do sacerdote, do profeta que vinha trazer a palavra. Hoje, o véu não separa mais. Mas quantos de nós temos ouvido a voz do Senhor? Quantos têm ouvido a voz do Evangelho? Preste atenção, irmão. Eu vou contar essa historinha do cachorro preto e do cachorro branco de novo. Eu já falei, alguns conhecem, outros não. Essa historinha, ela é bem interessante porque aquilo que eu estou alimentando vai dar forças, seja para o lado carnal ou para o lado espiritual. Vamos lá. Tinha um certo homem que ele fazia na sua casa sempre uma competição. Ele tinha um cachorro branco e um cachorro preto, de cor preta. E iam pessoas lá para ver essa competição e eles apostavam. E determinada semana o cachorro branco ganhava, determinada semana o cachorro preto ganhava. E esse cara que era dono dos cachorros sempre acertava, ele era o último a apostar e sempre acertava. E um amigo dele desconfiou e perguntou: Mas como é que tu sempre acerta? Tem alguma coisa errada aí? Ele dizia: Não, é sorte. E ele ficou observando isso por algumas semanas e até que ele insistiu. E aquele amigo dele disse assim: Tá, eu vou contar somente para você, mas por favor não conte para ninguém, porque isso aqui me ajuda na minha renda e tudo mais. Ele disse: Não, pode ficar tranquilo, eu não vou falar. Quando ele queria que o cachorro branco ganhasse, ele alimentava o cachorro branco durante aquela semana, antecedendo, né, o final de semana que acontecia a corrida dos cachorros. Ele alimentava aquele cachorro de uma forma melhor, dava melhor ração, né, fazia o cachorro ali tomar água no horário certo e tudo mais. E o preto ele dava uma ração inferior, ração que ele vinha ter um desenvolvimento inferior. Quando ele queria que o cachorro preto ganhasse, ele invertia a ração melhor, dava para o preto e a outra ele dava para o branco. E isso geralmente acontecia. Trazendo para o reino espiritual, para nossas vidas, o que acontece, irmãos? Quando nós alimentamos a carne, a vontade da carne vai prevalecer. E aí o povo procurando o profeta aqui, procurando a vontade de Deus, não conseguia achar, porque tinha olhos, mas não viam, tinha ouvido, mas não ouviu. Eles poderiam até escutar, mas não compreendiam. Hoje, como tem pessoas que querem ler a palavra de Deus, e lê, mas não entende. Diz: Meu Deus, isso aqui é muito difícil. Por que não entende? Porque ainda não se alimentou verdadeiramente
como precisa se alimentar, ou seja, deixar Jesus entrar, abrir a porta do coração, aceitar Cristo como único suficiente Salvador, e aí ela vai passar a ter o Espírito do Senhor ali para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e ela vai começar a entender a palavra, ela vai começar a se alimentar da palavra. Até então, ela está fazendo um jejum da palavra. Então, quando alimentar o cachorro branco, ou seja, começa a alimentar-se, não faz alimentar somente a carne, o pecado ali que satisfaz a carne, começa a alimentar o espírito, o que vai acontecer? A carne vai ficando fraca. Então, toda vez que lhe tiver a limitação da carne contra o espírito ali, aquela luta ali, o espírito vai vencer. Eu vou saber escolher o lado certo. O discípulo, ele passa pela porta estreita. Estreito é a porta que leva à salvação. Mas ele não passa somente pela porta estreita. O discípulo, ele passa pela porta estreita e anda pelo caminho estreito até a volta de Jesus. Porque sempre vai vir o inimigo tentando te oferecer aquilo que não convém. E quando ele te oferecer e tirar a tua atenção do Senhor, você começa a afundar, como Pedro começou a afundar quando estava andando sobre as águas. Compreendem? A gente está falando de coisas espirituais e só vai entender quem realmente recebeu o Espírito e está com o coração aberto para receber as coisas do Espírito. Bem-aventurado, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, se eu sou uma pessoa que ajo de forma com misericórdias com os outros, eu verdadeiramente ajudo, eu verdadeiramente estou disposto a abençoar aqueles que precisam, quando eu precisar, eu creio que Deus vai estar nos abençoando também, através de pessoas. Então, exercer misericórdia é algo realmente que faz com que cada um de nós tenha uma diferença enorme. Quantas pessoas Deus tem enviado até você que o Espírito te incomodou para que você fizesse algo para ajudar essa pessoa? Eu vi 2 testemunhos, na verdade são uns testemunhos meio difíceis de contar, e conheci uma pessoa que vivia bem, ela tinha seu trabalho, sua casa, e de repente chegou uma fase da sua vida que essa pessoa perdeu o emprego, ficou sem condições de estar comprando o alimento, estar comprando seu material de higiene, vendeu a casa, não conseguia pagar mais energia e água, e essa pessoa virou um morador de rua. É difícil da gente ver, em vez das pessoas prosperarem, regredirem. E quando a gente começa a ver esse tipo de situação, e olha assim, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Eu posso dizer para você que são escolhas erradas. Não estou julgando aqui, condenando ninguém. Mas eu quero que você comece a observar, comece a meditar, que mediante as nossas escolhas, não é porque nós não tivemos oportunidade, não é porque Deus não olhou para nós, não ouviu nossa oração. Irmãos, todos nós temos oportunidade. Todos nós vamos tomar uma decisão na nossa vida. E só tem uma coisa muito importante na hora da decisão. Ou vamos escolher a parte certa, ou não. Então, eu não posso culpar ninguém por uma decisão errada que eu tomei. Então, preste muita atenção. Bem-aventurado, feliz, os misericordiosos. Se você tem oportunidade de ajudar, ajude. Se você tem condições de ajudar, ajude. Faça a diferença na vida de alguém e Deus vai te honrar. Mas quando nós não temos oportunidade de fazer e não fazemos, é como se nós estivéssemos negligenciando a vontade de Deus ou não estamos fazendo aquilo que Deus faria em nosso lugar. Ser cristão é ser representante de Deus aqui na Terra.
um pequeno Cristo. E aí, eu quero dizer para você, lembrando o nosso início aqui, missão de Deus aqui na Terra. Jesus escolheu seus discípulos, ele te escolheu, me escolheu. Ele mostra como fazer e agora ele está ensinando as bem-aventuranças, não só para os discípulos, mas aquela multidão que viu ali e ouviu ele curando, e ouviu que ele ensinava, que ele pregava o evangelho, que ele ia, libertava os cativos, pessoas que estavam com o espírito imundo, paralíticos começavam a andar. Então ele começou a fazer tanta coisa ali que o povo foi lá aprender. Mas eles foram aprender não somente para ter conhecimento, eles foram aprender para botar em prática. Então preste atenção, irmãos. O que você está recebendo hoje, o que eu estou recebendo com a leitura dessa palavra, não é somente o conhecimento para nós orarmos e depois, daqui a 10 minutos, esquecer o que foi ministrado. É para nós colocarmos em prática. Então, se nós temos algo no coração que nos faz entristecer, tirar nossa paz, apresente ao Senhor. Porque Deus vai te honrar. Exerça misericórdia. E aí, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje, se a gente vê um vizinho tendo uma confusão, em vez de você ajudar para pacificar, a primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular para filmar. Muitos pode até estar sorrindo do que eu estou falando agora, porque é exatamente o que acontece. Isso satisfaz o que? A vontade da cara. Olha, vem, o tá brincando, olha, falando. As pessoas se alegram com a desgraça dos outros. Nós não devemos nos alegrar. Nós devemos realmente ajudar aqueles que estão necessitados, que estão precisando. Há pessoas que estão carecendo de um abraço. E hoje até de dar abraço, você está impedido de dar um abraço, de poder ajudar. Então, bem-aventurado os pacificadores. Se nós somos pacificadores, nós vamos realmente ser pessoas que vão levar palavras suaves, palavras que acalmam o coração, palavras que trazem paz e não tormento. O cristão que é pacificador, quando ele chega em qualquer ambiente, olha, chegou quem estava faltando. Ele é simpático. Ele faz realmente ali o ambiente mudar, porque Cristo chega com ele, e onde ele chega, ali começam as coisas espirituais a acontecerem ali do Senhor e pessoas começam a ser libertas. Mas há cristãos que vê pessoas que em vez de ser pacificadores, são pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Irmão, nem te falo e começa. Não, que isso. Faça a diferença. Deixa Deus te usar. E aí, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Perseguiram os profetas. Nos perseguirão também, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, com certeza, quem não faz, não vai aprovar. Só que como nós somos pacificadores, nós exercemos misericórdia, nós somos dirigidos pelo Espírito, isso nós vamos tirar de letra. Nós vamos receber, provavelmente, a perseguição. O que nós vamos fazer? Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua mão essa causa. Tem misericórdia, porque não sabe o que faz. Abre os seus olhos como tu abriste os meus. Abre os seus ouvidos. Que o Senhor venha usar essa pessoa como instrumento, assim como tu transformou a vida de Paulo, transforma a vida dessa pessoa. Isso é exercer com sabedoria. Deus não rejeita oração. Ore nesse sentido. E por fim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Quantas vezes, irmãos, pessoas têm inventado mentiras contra você que tem feito a vontade de Deus? Quantas vezes pessoas têm inventado histórias para tentar te parar, para tentar te prejudicar, para tentar de alguma forma te atingir? O que o Senhor diz aqui? Feliz sois vós, por minha causa,
quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então aqui nós percebemos, irmãos, que Jesus ele escolhe os seus discípulos, ele mostra para eles o que ele veio fazer e depois ele com certeza vai encaminhá-los, vai designá-los, vai dizer, olha, agora é com vocês. Se a gente for lendo Mateus todinho, a gente vai vendo que ele vai dando vários exemplos, e depois ele vai dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então, essa palavra de hoje é para que você reflita sobre a missão de Deus aqui na Terra, por que Deus te chamou, por que Deus te escolheu, por que Deus está te ensinando, está me ensinando, está ensinando a verdade. Por que Ele tem feito isso? Qual realmente o nosso alvo? O que nós estamos nos importando? Se você for continuar lendo em casa, tiver vontade de continuar lendo, você vai ver que logo em seguida dessas bem-aventuranças aqui, né, quando ele fala aqui, ele vai falar os discípulos, o sal da terra, os discípulos, a luz do mundo, e vai continuar pregando e ensinando. Então eu quero encerrar aqui esse momento orando com você e agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua história, pelo teu ministério. Eu sei que o Senhor ele vai profundamente abençoar a sua vida e tome isso como uma motivação. Tenha uma motivação realmente de fazer a vontade de Deus, criar hábitos que agrade ao Senhor. E quando nós fazemos as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. Mas quando nós mudamos nossos hábitos, teremos resultados diferentes. Então passe a fazer mais a vontade do Senhor, alimente mais o Espírito, alimente mais a vontade do Senhor, que consequentemente os resultados que você vai ter serão vida, paz, prosperidade, intimidade com Deus, unção dada do Espírito, você vai crescer profundamente. Eu não sei quantos aí tem pedido de oração, eu posso estar orando por você agora nesse momento. Se você quiser colocar aí do lado aí seu pedido de oração aí nos comentários, nós vamos estar orando em nome de Jesus. E saiba que Deus ele vai profundamente, realmente mudar a sua história. Eu vi aqui, o som está bom. Oremos para essa pandemia passar. Em nome de Jesus, Deus vai estar ouvindo aí a solicitação e o pedido do Adalberto. Ore pelo neto Rafael, que está com febre, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai operar aí e vai estar curando o Rafael. Na nossa própria casa, né? Só ore por eles, amém. Por cada um das suas casas também, né? Para a gente estar orando aí, em nome de Jesus. Então vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para a tua casa, para a tua família. Você que está com a família aí em casa agora, chame todos aí para estar orando nesse momento, para estar ouvindo aí essa oração e recebendo de Deus aí, assim como Ele curou os paralíticos, curou ali as pessoas enfermas, pessoas que estavam com o espírito ali em nome de Jesus, Deus vai estar curando aí na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos estar orando em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, venha abrir os nossos ouvidos, para compreendermos que nós devemos alimentar o Espírito, devemos ler Tua palavra, devemos orar verdadeiramente, devemos buscar o Senhor em espírito e em verdade, devemos adorar o Senhor em tempo e fora de tempo,
devemos sim fazer a tua vontade, botar em prática aquilo que o Senhor está ensinando a cada um de nós, não perder a oportunidade de pregar o teu evangelho, Pai. E nós te agradecemos por essa palavra que vem nos motivar, e nós te agradecemos, Senhor, por ter nos escolhido, mesmo não merecendo, ter nos escolhido para fazer tua vontade, para verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor escolheu a cada um de nós. Cada um tem um ministério importante, cada um foi chamado para anunciar as boas novas do Evangelho e para fazer, Senhor, em nome de Jesus ali, profetizar na vida daqueles que precisam ser curados, restaurados. Em nome de Jesus, eu creio que agora, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, vai estar abençoando ali a vida, Senhor, de cada filho na sua casa. Olha, Senhor, o Rafael, que estava com febre, Deus, em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor vai lá e toque nele, assim como eu estendo a minha mão aqui, nessa hora o Senhor toque no Rafael e remova essa enfermidade, remova essa febre, remova esse mal-estar, em nome de Jesus, que ele venha ser curado nesse exato momento, Senhor. E eu profetizo aqui toda sorte de bênção, de cura na vida desse filho, Senhor, desse servo. Ó Deus, a dona Cleia pede, Senhor, a cura por ele. O irmão Adalberto, Senhor, pede aqui, Pai, em nome de Jesus, para que essa pandemia venha passar. E eu creio que não é só o nosso irmão Adalberto que está pedindo por isso. Muitos irmãos, muitas igrejas estão pedindo. As igrejas, Pai, nós queremos ali que esteja de portas abertas, os locais, os prédios, que é onde a igreja se reúne, para continuar fazendo a obra do Senhor, mas isso não vai nos parar. E eu creio, Pai, que o Senhor vai estar, em nome de Jesus, dando um basta nessa pandemia, porque eu creio que a tua igreja vai avançar mais e mais em nome de Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, essas pessoas que estão acompanhando e aprendendo esse discipulado, aprendendo a tua palavra para colocar em prática. Que o Senhor venha curar o nosso coração, venha curar, Pai, a nossa alma, daqueles que precisam pedir perdão, que precisam liberar perdão. Deus, tu venha curar, venha restaurar, que haja amor no meio familiar, que haja amor, Senhor, no meio entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre irmãos. Deus, em nome de Jesus, e que nessa noite o Senhor dê uma noite de descanso à tua igreja, ao teu povo, aos teus filhos, todos aqueles que estão nos assistindo. E eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer essa semana na vida do teu povo, na vida da tua igreja. É essa oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Receba na sua casa aí a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nessa hora. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, continue orando uns pelos outros, não perca as oportunidades, sempre que você ouvir essa palavra, sempre que você ouvir a mensagem do Evangelho, ouça com reverência, ouça glorificando, exaltando o nome do Senhor, e quando você tiver o testemunho e quer compartilhar aqui no Face da igreja, bote aí nos comentários, que a gente quer dar glória a Deus, quer louvar ao Senhor pelo que o Senhor vai estar fazendo na tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e eu encerro aqui essa live aí com nossos irmãos, dizendo a bela e boa frase que todos já conhecem, e eu sei que vocês vão repetir: deixa Deus te usar. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.